Olá, bom dia a todos. Espero que vocês estejam aproveitando o evento de lançamento do Anuário Akbar de FDIC. Sejam muito bem-vindos à Sala Sescom Bahia, que vai trazer um debate enriquecedor sobre o novo marco regulatório, a alteração das regras de pagamento precatórios e outros temas relevantes. Vamos contar com a participação do Eduardo Scovitch, sócio do Sescom Bahia Advogados, da área bancária e mercado de capitais, Andréa Gonçalves, advogada associada sênior do Sescom, e o Mário Saad, sócio do Sescom, ambos das áreas de Direito Público, Administrativo, Projetos e Infraestrutura. Bom, pessoal, aproveitem o bate-papo, façam perguntas no chat e eu vou passar a palavra agora para o Eduardo. Obrigado, Rafaela. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer estar aqui com os meus colegas de painel. Aos que participaram da abertura do evento hoje de manhã, eu mencionei que, na nossa visão, um dos temas de maior relevância para a indústria dos FDICs que ocorreu em 2021 foi a aprovação das emendas constitucionais 113 e 114, que alteram o regime de pagamento dos precatórios, né? A aprovação dessas emendas teve um impacto relevante, em especial na carteira dos FDICs NPs, até aproveitando um pouco do que o Cal falou hoje de manhã, se a gente considerar que o patrimônio total da indústria de FDICs hoje é da ordem de 200 bilhões, e que os FDICs NPs respondem por mais ou menos metade desse patrimônio, nós estamos falando aí de aproximadamente 100 bilhões de reais. E eu não sei precisar exatamente o percentual, mas a gente sabe que uma parte relevante desse patrimônio é composta por precatórios, pré-precatórios e ações judiciais. Então, por aí dá para a gente imaginar quão relevante é o impacto da alteração dos regimes dos precatórios, de pagamento dos precatórios nas carteiras desses fundos, né? Então, para entrar um pouco mais a fundo nesse assunto e nos detalhes das emendas constitucionais, eu convidei aqui os nossos especialistas do escritório, né, o Mário e a Andréa. A gente tem tido discussões acaloradas aí com gestores e administradores de fundos em geral, então a gente achou que esse é um evento bastante oportuno para discutir mais ainda esse assunto tão importante. Com isso, passo a palavra aí para os dois. Obrigada aí pela apresentação, pela introdução. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma breve apresentação aqui das principais alterações, na verdade, né, das emendas, principalmente com foco aí nos precatórios, né, que é o nosso tema. Eu vou fazer essa breve apresentação e o Mário vai fazer um fechamento aí, né, Mário? Bom, acho que já está compartilhando aí, né? Vamos lá. Isso. Então, são duas emendas constitucionais, elas vieram no final do ano passado e começo desse ano, e vieram nesse contexto aí do governo tentando abrir espaço fiscal, né, para viabilizar programas sociais, muito em virtude aí dos efeitos, para tentar equilibrar um pouco os efeitos da pandemia. E aí essas emendas modificaram, em grande parte, modificaram o regime aplicável aos precatórios, elas mexeram na metodologia de cálculo do teto de gastos, fizeram pequenas alterações em FPE e FPM e na dívida com a Previdência Social. Nós temos hoje duas ADIs, né, questionando praticamente todos os dispositivos dessas emendas, das duas emendas, ainda sem liminar, o Mário vai falar um pouquinho dessas ADIs, e temos também o que a gente tem aí na frente, né? Teve uma regulação parcial pelo CNJ, e a gente entende que ainda há muito a regulamentar, mas enfim, vamos aí para o que a gente já tem, né? O que essas emendas trouxeram aí de modificações? Em termos gerais, a gente tem um corte, né, de valor, né? Eu tenho até 2026 o pagamento de precatórios, ele está limitado ao valor pago em 2016,
atualizado pelo IPCA. Então, todo ano, até 2026, eu vou seguir cada ente tem que calcular ali o que pagou em 2016 e usar esse valor como teto, né? Essa é a principal modificação, mas em contrapartida, a gente tem outras modificações também que equilibram, em certa medida, a ideia é equilibrar um pouco esse prejuízo aí pelo corte, pela imposição de um teto. Uma dessas modificações que a gente entende que vieram, né, na intenção, talvez, de melhorar a qualidade do crédito, é uma ampliação das possibilidades de uso, né? Então, as modificações, não sei qual que é a posição aí do Eduardo e do Mário, mas você coloca um limite de pagamento, mas você melhora o crédito. Então, há a intenção, ao menos, de busca de um certo equilíbrio. Então, quanto ao limite, né, anual para pagamentos, é isso, até 2026, né, ele é temporário, e uma previsão interessante, que também está pendente de regulação do CNJ, porque da forma como está na emenda, não há tanta clareza de como isso vai se processar, é a seguinte: os precatórios que seriam pagos no ano seguinte, mas que ficaram de fora, né, do pagamento no ano seguinte, em função do limite, eles poderão ser pagos no ano seguinte, desde que consiga o credor e o devedor façam um acordo de pagamento com desconto de 40%, né? Então, tem essa previsão aí desse pagamento com deságio para aqueles precatórios que ficaram de fora. Da forma como está nas emendas hoje, não tem tanta clareza, então a gente espera, pelo menos, que a regulação do CNJ, que ainda não veio quanto a este ponto, ela esclareça um pouco mais perguntas que o Eduardo tem sempre feito para a gente, né? A gente tem discutido aqui internamente. Então, a partir de quando que eu posso buscar este acordo, né? Para eu ter tudo em busca de maior previsibilidade, né? A ver como virá regulado aí, né, pessoal? E quanto ao ponto da ampliação das possibilidades de uso, até as emendas constitucionais, eu podia ceder o precatório, obviamente, né? E esse precatório ele poderia ser utilizado na compra de imóveis públicos do ente devedor. Hoje eu tenho mais 4 possibilidades de uso desse crédito. Uma delas é a quitação de débitos parcelados ou inscritos na dívida ativa, o pagamento por outorga de serviços públicos do ente, né, credor do precatório, devedor do precatório. Só um minutinho. Uma ligação aqui. O pagamento de outorgas e a aquisição de participações societárias do ente devedor do precatório. Então, nos leilões, né, para concessões, né, a outorga de concessões ou a venda de participação, a partir, né, dessas emendas, existe a possibilidade de o pagamento ser feito, né, com o precatório. A ideia aí é cada vez essas compensações, né, baixarem aí o volume, né, o estoque de precatórios a serem pagos, né, dar uma dinâmica mais célere a esse tipo de crédito. E a gente tem algumas outras disposições também, né, por exemplo, o abatimento, né, de eventuais débitos em caso de cessão, né, a cessão você cede o crédito com os débitos que incidem sobre ele. Então, isso tudo tem que estar também fixado no precatório, né? Não pode ser uma surpresa, né, para o credor originário ou para o cessionário.
A gente tem também a possibilidade de pagamento direto aos credores, no caso de alguma operação de crédito ser realizada para fins de pagamento de precatório. Significa que a instituição financeira pode ir lá pagar diretamente o credor, né? Desde que haja acordo, desde que haja... Tem algumas condições, tem que ter lei autorizativa do ente, enfim. E uma das alterações que gerou bastante discussão é a unificação do índice de atualização, vírgula, compensação pela mora e correção monetária. A partir da emenda constitucional, a partir de dezembro de 2021, aplica-se apenas a Selic. Esse foi um ponto regulamentado pelo CNJ, e que, bem em linha com o que a gente vinha discutindo e tentado antecipar aí nas nossas discussões, em linhas gerais, o que o CNJ disse? Eu vou aplicar a Selic uma única vez a partir de dezembro. Então, em novembro, consolida-se o crédito é consolidado, segundo os critérios de atualização vigentes em cada período de tempo, e a partir de dezembro de 2021, aplica-se apenas a Selic, e aí tem uma exceção que é quanto ao período de graça, que é o período entre a data limite para a inclusão do precatório no orçamento e a data de pagamento, ou seja, 2 de abril de cada ano, que também é uma modificação da emenda, e dezembro do exercício seguinte. Então, durante esse período, o CNJ deliberou que não vai incidir a Selic porque há uma súmula vinculante do STJ determinando que não incide juros de mora no período de graça. Então, enfim, essa é a alteração que se tem hoje com relação à Selic, mais lá para frente a gente detalhou um pouco mais. E aí tem a questão do pagamento dos precatórios do Fundef, que são créditos aí já reconhecidos e que serão pagos, tem uma escala, a emenda traz uma escala de previsão desses pagamentos, que 2022 está previsto pagamento de 40%, né, dessa dívida da União com os estados e municípios, e nos anos seguintes, 30% e 30%. Então, que tem uma previsibilidade, tem uma disposição constitucional determinando determinadas datas de pagamento. Aí algumas modificações que a gente já vinha falado aqui, né? Alterou a data limite para a inclusão do precatório no orçamento, antes era 1º de julho, agora é 2 de abril, já depois de amanhã, se não me falha a memória, essa semana. Vamos ver aí como que os tribunais vão proceder, porque existe também uma determinação de que haja ampla divulgação, né, dos precatórios que estão incluídos, né, que foram incluídos no orçamento até 2 de abril. O CNJ tem isso regulado. Vamos ver como que os tribunais vão executar essa determinação para... Vamos lá, né? Que eu acho que a gente sempre está em busca aqui de tentar entender como se dará, né? Em busca de maior transparência e previsibilidade do que ocorrerá, né? Com essa dinâmica, com a dinâmica desses créditos. E aí tem eu acho que de mais relevante, né, pessoal, acho que são essas alterações aqui. E aí, uma questão importante: esses precatórios não pagos, porque ficaram fora do limite, eles vão para o ano seguinte, dentro da ordem, eles podem ser pagos com desconto de 40% no ano seguinte, se tiver acordo, dentro da ordem cronológica. Então, eles são pagos com prioridade no ano seguinte, observando essa ordem cronológica, que a gente fazendo uma projeção aqui para 2023, a ordem seria mais ou menos essa, né? Considerando precatórios incluídos em 2022, que ficaram fora do limite, a gente teria aí, antes de cada classe, porque na ordem cronológica eu tenho as classes preferenciais, né? As RPVs, as requisições de pequeno valor,
os superalimentares, os alimentares comuns e os demais precatórios. Então, dentro dessa ordem, primeiro de cada classe, eu vou pagar os que vieram do ano anterior com desconto de 40%. Então, na nossa visão, isso ainda não foi regulado. Bom, a gente tem o que está na Constituição. Na nossa visão, a interpretação mais coerente é essa, sem prejuízo de vir aí uma regulação dizendo de forma diferente, né? E aí, vamos lá, eu vou passar a palavra para o Mário para falar um pouco aí do que está sendo discutido com as ADIs e detalhar um pouco mais os aspectos do que foi regulado, enfim, que temos aí de novidade, né? André, se eu puder, só um pouco antes do Mário entrar, só com algumas questões que são relevantes aqui para o nosso público de gestores e administradores, né? Você mencionou aqui que há uma uniformização, né, na atualização do precatório a partir de dezembro de 2021, né, passa a incidir apenas a Selic, né? Só para ficar claro aqui, os pré-precatórios, ou seja, as ações judiciais que ainda não se converteram em precatórios, eles permanecem sujeitos ao regime de atualização dos débitos judiciais, correto? Não tem essa regra com relação a pré-precatórios. Eu não, exatamente, você está falando da retroatividade, né? Como que a gente, acho que é a grande questão aí retroage até quando, né? Eu acho que né, talvez não seja nem a retroatividade, mas a gente tem o débito de natureza, a repetição de indébito, por exemplo, tributária, ou uma ação de indenização, ou uma desapropriação, cada uma tem a sua forma de atualização judicial antes de virar precatório. Sim, e aí a minha dúvida é se essa homogeneização e a aplicação da Selic, ela vale só para o que já se converteu em precatório ou para aquilo que está sendo discutido também? Essa pergunta é muito importante, Eduardo, pelo seguinte, vamos lá, a disposição constitucional, ela é abrangente o suficiente para a gente entender que, a partir da emenda constitucional 113, a alteração da Selic foi na primeira emenda, né? A partir de dezembro de 2021, o parâmetro para atualização, correção de todas as discussões, a disposição fala discussões envolvendo condenações da Fazenda Pública. Então, ela é genérica o suficiente para a gente entender o seguinte, critério que ainda está em discussão, né? Vamos separar também aqui tributários de não tributários. Isso se aplica com mais precisão para os não tributários, né? No tributário a gente tem uma regra específica lá. Por exemplo, no período de graça, nos tributários, aplica-se o IPCA. Então, eu vou ter IPCA correndo. Eu não vou ter a Selic, mas eu vou ter IPCA correndo. Então, assim, o que a gente veio discutindo aí e que pode ser uma diretriz? No que tiver ainda em discussão, vamos colocar aí, sentenças não transitadas em julgado. Eu estou ainda discutindo a atualização, a correção e os juros. Então, nessa sentença, pode ser que o judiciário entenda que eu vou aplicar a Selic. Agora é a Selic, ponto final. Mas se eu tenho já uma sentença transitada em julgado, e aí entra diversas discussões, né? Antes do trânsito em julgado, se eu tenho um recurso pendente, por exemplo, eu posso ter diversas discussões, né? A partir de agora, bom, direito adquirido, enfim, coisa julgada, a discussão toda gira em torno disso. Então, o limite mais seguro, assim, até que haja discussão possível no judiciário, eu não tenho título constituído, vai ficar um pouco nesse limbo, né? Discussão de condenações, você entendeu? Eu posso discutir. Faz sentido. Então, acho que a gente poderia dividir entre as ações de pré-precatórios em que eu já tenho uma sentença transitada em julgado que estabelece a forma de correção do débito. Isso. E aí o que vai valer é a sentença, porque ela aqui eu já tenho um direito adquirido. Nas ações em que ainda se discute
qual vai ser a atualização e como calcular essa atualização do débito, né, daquilo que vai ser o crédito, aí sim faz sentido, a partir de dezembro de 2021, mesmo para os pré-precatórios, você aplicar a Selic. É isso? Perfeito, perfeito. Inclusive, na regulação do CNJ, é o artigo 21 da Resolução 303 do CNJ. Logo após eles estabelecerem aqueles critérios, né? Começa na OTN, não tinha nem nascido ainda, né? Vai na escalinha até data tal, aplico tal critério, enfim, tal índice. Logo na sequência, tem um dispositivo falando, né? Os débitos anteriores, né? A formação do precatório vai seguir o que está sendo decidido pelo judiciário para aquele crédito específico, entendeu? Então, a gente pode até depois desbastar um pouco mais, voltar na norma, enfim. Mas eu tenho esses dois momentos. Perfeito, sabe? perfeito. Certa medida delimitados. E aí entra uma segunda dúvida, só essa dúvida a mais, Mário, depois eu te prometo que eu passo a palavra, mas você falou do período de graça, né? Que passa a ser de abril a dezembro do ano seguinte. Nesse período, eu tinha, vamos dizer que eu tinha um pré-precatório, ele foi convertido, houve a expedição do ofício requisitório, chegou a tempo no tribunal, virou precatório em abril, enfim, e aí eu tenho o período de graça de abril até dezembro do ano seguinte para que esse precatório seja pago. E aí, nesse interregno de tempo, eu não tenho a Selic, não aplica-se a Selic, mas aí não se aplica nenhum tipo de correção monetária. Se eu tiver uma inflação galopante aí nesse período, eu não tenho nem direito à correção? É isso que está o CNJ até se debruçou sobre esse assunto. E o que ele traz? Ele não lida de forma tão direta com correção monetária para os precatórios não tributários. O que ele disse foi, a partir do período de graça, Selic a partir de dezembro de 2021, e no período de graça, como a Selic ela engloba a taxa de juros, segundo a determinação constitucional, a Selic hoje, né, vamos lá, ela é tudo, ela é correção monetária, ela é juros e ela é compensação, juros é compensação pela mora, ela é o índice único de atualização. Como nela eu tenho cravado que vai englobar os juros, né, de mora, e nesse período eu não posso computar a mora porque está no prazo de pagamento, né? Não tem, o ente ainda não está devedor do precatório, porque ele tem até dezembro do ano seguinte para pagar. Não vai aplicar a Selic. E a única exceção que o CNJ trouxe no acórdão, a gente pode até compartilhar aí com eles depois, estou com ele aberto aqui, mas só para não ficar confuso aqui, né, com a apresentação, a única exceção é para os tributários, que para os tributários eu tenho reconhecido no CNJ que incide, por regra específica, o IPCA no período de graça. Independente de quanto tiver, né? Enfim. Acho que isso pode gerar alguma discussão, porque aí você tem uma perda, né? Os credores vão ter uma perda, porque não vai corrigir durante o período aí de mais de um ano, né? Muito provavelmente mais de um ano. Então, é um período longo o suficiente para dar pano para manga aí para discussões, né? Realmente. O que o Mário pensa sobre isso, acho que... Não, eu concordo, Déia, aí pegando gancho com os dois pontos que o Eduardo mencionava, eles dialogam ali diretamente com o tema das ações diretas de inconstitucionalidade, né? E, coincidentemente, um deles está projetado aí, que é a efetiva adequação ou não da Selic para justa recomposição do valor que deveria ser pago ao credor, né? A Andrea mencionou isso bem, o CNJ faz lá uma ampla análise sobre a adequação da Selic para que essa correção seja feita, e sem entrar no mérito da decisão, fato é que, em linha com a emenda constitucional, é isso mesmo, e aqui me parece que o governo teve uma intenção, né, Déia, pode me corrigir,
mas de dar um pouco de linearidade para o tema, né? Prever daqui para frente qual é que seria a taxa aplicável para a recomposição do valor monetário ali do precatório. Historicamente, há uma grande discussão a respeito do tema. Fato é que numa medida relativamente simples, e de novo, não vou entrar muito na adequação dela aqui, foi o que o governo tentou fazer em boa medida, passar a régua daqui para frente, Selic, ponto final, e esse é exatamente um dos temas debatidos lá na de 7067, que parte dela está projetada aí, é apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação dos Magistrados do Brasil e outras entidades de classe a respeito das duas emendas constitucionais praticamente como um todo, né, Déia? As ADIs dizem em grandes linhas que todos os pontos que foram tratados ali, tanto na emenda 113 quanto na emenda 114, seriam, por hipótese, inconstitucionais em função de algumas coisas que, ainda que en passant, Eduardo e Andréa já mencionaram aqui. Uma delas está no 2 slides para frente. Pode ir lá, Dé, por gentileza, depois eu volto. Mais um, por gentileza, pronto. O quanto faria sentido que qualquer discussão a respeito de um novo regime de precatório fosse retroativa, né? E no fim do dia eu estou falando aqui de um lado de proteção de direitos do cidadão que tem aquele determinado crédito, mas para além disso, e isso aparece muito são duas ADIs, aqui vamos corrigir, uma ADI apresentada ali pela OAB, pela Associação de Magistrados do Brasil, e uma apresentada pelo PDT, e essa aparece mais diretamente na ADI do PDT, que é a 7047, e ela trata especificamente do tema da retroatividade. E o argumento é relativamente simples, mas é um argumento importante. Olha, qualquer alteração que fosse feita no regime de precatórios, primeiro, ela não poderia atingir direito já constituído de quem quer que seja, então não poderia ter essa lesão a direito, especialmente porque o tema dos precatórios, ele dialoga com outro ponto muito caro em relação à segurança jurídica, que é o trânsito em julgado e o respeito a decisões já constituídas, né? Então, acho que era o ponto da Andréa ali, quando ela mencionava o que eu vou aplicar para fim de correção monetária para pré-precatórios, né? Bom, se eu tenho uma sentença, trânsito em julgado ou qualquer coisa equivalente, parece que faria sentido que fosse um determinado critério de cálculo. Se eu ainda não tenho uma sentença favorável naquele determinado caso, bom, poderá haver discussão, mas fato é que essa discussão é feita de maneira muito diretamente numa das ADIs apresentadas, e talvez seja um dos pontos fortes aí dessas ações. Hoje a gente não tem muita clareza sobre qual é que vai ser o desenrolar de nenhuma delas. Elas têm a relatoria da ministra Rosa Weber, houve pedido liminar nas duas ações, obviamente. O pedido liminar ainda não foi apreciado pela ministra relatora, por conta de uma condição que hoje já foi cumprida. A ministra relatora havia solicitado a manifestação de algumas entidades, basicamente 4. Congresso Nacional, Câmara e Senado, e órgãos de assessoria ou controle da própria Presidência da República, AGU e CGU mais especificamente. Essas 4 entidades, Senado, Câmara, AGU e CGU, já se manifestaram nos autos, 4 manifestações pela constitucionalidade de ambas as emendas constitucionais. Tá? Então, é possível que haja alguma análise do pedido liminar em função dessas manifestações, mas fato é que a gente ainda não teve nenhuma movimentação processual nesses termos, ao menos por hora. Né? E eu digo pelo menos nesses termos porque há muita movimentação processual, por exemplo, muita entidade entrando ali com pedido de amicus curiae para apresentação de argumentos para o STF a respeito do tema, e quando a gente olha os pedidos que já foram apresentados, aí eu diria que, diferentemente das manifestações de Câmara, Senado, AGU e CGU, a maioria das manifestações é pela inconstitucionalidade das emendas, então acho que a gente ainda vai ter uma boa briga
ali no Supremo. Bom, um tema pela retroatividade ou não das emendas. Se a gente puder voltar um pouquinho, podemos voltar 2 slides, por gentileza. Pronto, pincelei aqui alguns outros temas que são tratados na ADI. Um deles é o tema da Selic, acho que já debatemos bastante aqui, e o quanto ela seria adequada ou não para fins de atualização monetária, né? Isso aparece diretamente ali na ADI apresentada pela OAB e na visão da própria AB, a correção pela Selic, ela poderia, inclusive, representar algo como confisco, especialmente porque a Selic poderia não acompanhar a variação inflacionária do período. Acho que é um tema que o Eduardo mencionou ali também, né? O quanto, por exemplo, no período de graça eu poderia ficar exposto a uma variação galopante por alguns meses ali que podem não ser absolutamente triviais, tal como a Andrea mencionou, né? Então, esse é um tema que aparece diretamente na ADI. Outro tema importante é uma discussão sobre compensação automática que eventualmente poderia haver entre credor e devedor de precatório, especialmente porque na visão da OAB e da AMB, esse tema já havia sido apreciado pelo Supremo no passado, numa outra ação de inconstitucionalidade a respeito também da alteração do regime de precatórios, então o tema volta à tona mais uma vez aqui de novo para uma discussão de inconstitucionalidade. E podemos ir para o seguinte, depois eu vou dar 2 passos atrás. Né? Esse talvez seja o principal argumento em relação à inconstitucionalidade das ADIs. Né? Por quê? Porque, em boa medida, elas, por hipótese, pioram o perfil de quem tem precatório. Talvez as ressalvas sejam em relação àquela lista ali inicial que a Andrea mencionou, precatórios superalimentares, alimentares e por aí vai. Esses aí ganham uma prioridade na fila de pagamento, mas fato é que, seja por conta do novo limite fixado, que volta a 2016, seja por conta da nova fila que de alguma maneira é determinada, as emendas constitucionais, antes mesmo de serem publicadas, ficaram conhecidas como, ainda quando eram projetos, né, projetos de emenda constitucional, como a PEC do calote. Né? Então, o governo, em alguma medida, estaria dando um calote ali nos detentores dos precatórios, créditos já constituídos, em função de tentativa de execução de medidas de políticas públicas, basicamente por conta de aumento de renda familiar, e acho que a Andrea mencionou isso um pouquinho no começo da fala dela. E aí, talvez a outra face da moeda, se você puder voltar para o seu primeiro slide, Ideia, e eu queria chamar atenção para isso. O próximo, isso. Pronto. Embora esse seja um ponto relevante, né, o quanto as emendas impactarão nos precatórios, precificação, demonstrações financeiras de FDICs e quem tem precatório de maneira mais ampla e por aí vai. Ao mesmo tempo, o governo tenta apresentar medidas quase que para alguma medida de compensação em relação às alterações que foram feitas, né? E a Andrea mencionou uma delas que nos parece importante aqui, e é claro que a gente vai ter um pouco de aprendizagem institucional em relação a todos esses temas, tá, pessoal? Então, o CNJ começa a regulamentar o tema agora, há outros temas para regulamentação sobre os quais o CNJ ainda não se debruçou. A Andrea mencionando pelo menos um aqui que já foi decidido, que ou pelo menos 2, né, período de início de cálculo e a questão da aplicação da Selic, a partir de quando ela é aplicada e data efetiva ali para o novo cálculo, 2 de abril, essa semana, como a Andrea mencionou, e talvez a moeda e talvez a grande aposta, especialmente do Ministério da Economia, existem manifestações públicas a respeito do tema, sobre uma eventual dinamização na utilização de precatórios para quitação de débitos junto ao governo de maneira ampla, especialmente junto ao governo federal inicialmente, mas depois também cascateando aí
para estados, Distrito Federal e municípios, com base no segundo quadrante, o maior de todos aqui, o segundo maior, que é a ampliação das possibilidades de uso dos precatórios. Né? A Andrea mencionava lá que antes da emenda constitucional 113, as hipóteses eram bem limitadas, né, Déia? E, de fato, a Constituição Federal passa a prever agora várias hipóteses para que haja um encontro de contas, uma devida compensação jurídica aí entre créditos e débitos de detentores de precatórios e da própria administração pública, para pontos mais amplos ali que são tratados com a própria administração. E o primeiro deles, para o qual eu gostaria de chamar a atenção, é o seguinte: embora essa compensação possa ser feita por meio de precatórios, ela pode ser feita de outras maneiras também, especialmente por créditos existentes e que já tenham sido reconhecidos pelo ente devedor. Então, obviamente que um determinado valor ele pode ser devido por meio de sentença judicial transitada em julgado, e isso gera um precatório, mas existem outras formas de reconhecimento de débito. Por exemplo, num processo administrativo, qualquer ente pode reconhecer que deve qualquer coisa para alguém, deve para a Andrea, pode ser feito um acordo naquele caso, e o pagamento vai se dar fora do regime de precatórios, obviamente vai se dar ali por meio de compensação, indenização, qualquer coisa equivalente, e a Constituição determina agora que essa compensação pode ser feita em relação a créditos já constituídos e reconhecidos pelo ente. Também uma ampliação um pouco maior em relação àquilo que a Constituição já previa em relação a precatórios especificamente. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o rol de hipóteses nas quais esse tipo de operação vai poder ser feita, né? E aí, basicamente, qualquer tipo de transação que possa ser feita com o governo federal. Então, há algumas elencadas aí. Quitação de débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa, pagamento de outorgas pela prestação de serviços públicos, aquisição de participação acionária do ente devedor, e compra de direitos disponibilizados por meio de cessão dos entes. E quando a gente olha especialmente a atual política pública, seja para reorganização de imóveis federais, seja para desestatização de serviços públicos em geral, talvez haja uma boa questão aqui para a utilização de precatórios. E a gente tem pensado bastante sobre o tema, né, Edu? Vou mencionar um aqui que a gente já discutiu, e houve um outro que me ocorreu outro dia, que eu vou trazer aqui à tona também, que é o seguinte: algo que a gente tem discutido bastante aqui no escritório, pessoal: pagamento de outorgas pela concessão de serviços públicos, né? Como a gente sabe, está bem aí na agenda governamental fazer desestatizações em geral, concessões e privatizações em sentido estrito, e é bastante comum que em licitações haja pagamento de outorga pelo vencedor da licitação, corriqueiramente um dos critérios de julgamento. Então, por hipótese, agora precatórios podem ser trazidos à mesa para que haja o pagamento ou a quitação das outorgas devidas em licitações realizadas a princípio pelo governo federal. E parêntese aqui, estou dizendo a princípio pelo governo federal, porque essa regra é auto-aplicável para a União, e para os demais entes federados ela depende de regulamentação. Então, é uma hipótese hoje concreta para a utilização para a União, e a depender da regulamentação para estados e municípios. Então, para projetos outorgados pela União, é uma possibilidade concreta, mas também isso a gente tem discutido para projetos já outorgados, né, contratos já celebrados. Por quê? Porque é bastante comum que nos contratos em vigor haja necessidade de pagamento de outorga corriqueira pelas empresas concessionárias, né? É algo que acontece corriqueiramente, por exemplo, no setor aeroportuário, em que há necessidade de pagamento de outorga anual para o poder concedente. Então, é algo que pode ser discutido nesse tipo de empreendimento, mas não só nele. E algo que me chamou a atenção outro dia também, Andréia e Eduardo, praticamente todas as participações minoritárias do governo federal foram enquadradas no programa de parcerias de investimento do governo federal para fins de desestatização, para fins de venda, né? E se a gente pensar em todas as participações minoritárias devidas pelo governo federal, a gente está falando de um bocado de ações, por hipótese, sendo vendidas
ou com possibilidade de venda, e obviamente que essa possibilidade dada agora pela emenda constitucional 113 poderia ser utilizada também nesse tipo de operação. E eu acho que o resumo aqui, pessoal, e talvez a gente tente um pouco chamar atenção para isso, é que, de fato, há temas sensíveis em relação às emendas constitucionais, especialmente em relação a esse reperfilamento da dívida, né, em relação ao regime de precatório, que obviamente é ruim, impacta em precificação, impacta em segurança jurídica, e são temas que são trazidos aí nas ações diretas de inconstitucionalidade, mas ao mesmo tempo as emendas tentaram, de alguma maneira, criar soluções para que a fila de precatórios possa correr de maneira relativamente mais rápida, se as coisas funcionarem bem e se as medidas saírem do papel, e talvez essa aqui seja uma delas, né? De novo, parece ser uma aposta do Ministério da Economia para que haja uma dinâmica maior na utilização no regime de precatórios, e eu acho que, por hipótese, a gente torce para que isso aconteça de fato, né, Edu? Exato, exato. Não, é bem interessante, e aí, aqui do meu lado, eu tenho algumas dúvidas aí, de novo, tentando direcionar para o pessoal de gestão de fundos aqui, né, do nosso evento, né. A primeira delas, Mário, se eu puder já colocar algumas questões, que valor que vai ser atribuído ao precatório para a utilização, para esses diversos usos aí, né, para pagamento de imposto, privatizações, outorgas, imóveis públicos. A gente já tem uma definição se vai ser, se vai ter algum deságio, se vai ser aceito o valor de face atualizado do precatório? Quer ir lá, Dé? Acho que discutir um pouquinho isso, eu te complemento aí. Não temos, né? O ponto de partida é o seguinte: onde a Constituição quis que houvesse desde já, né, a possibilidade obrigatória de um uso do crédito com deságio, ela foi lá e disse, né? Esse é o ponto favorável que a gente tem aí. E aí o que a gente pode entender com relação a essa questão do valor aplicável ao precatório nessas hipóteses aqui de compensação, né? Aí a gente tem duas possibilidades, vamos colocar aí, Mário, vou começar no macro, se você quiser detalhar um pouco mais, fique à vontade aí. Essa possibilidade é um direito do credor, né? Vamos lá, antes de tudo, é um direito do credor do precatório, seja o originário, seja o cessionário. Um direito do credor estabelecido constitucionalmente, como o Mário bem pontuou, auto-aplicável para a União e dependente de regulação aí pelos entes locais, né? Os devedores, estados e municípios precisam regulamentar esse uso, né? O crédito, o débito é deles, eles vão regulamentar. Então, a gente pode, a partir daí, entender que é auto-aplicável como está, sem nenhuma possibilidade de reduzir, de aplicar esse crédito com desconto ou não. Uma outra possibilidade de interpretação que a gente chegou a discutir o edital do ente devedor, né? O edital de licitação, ele vai pensando aí nas duas hipóteses, né? De pagamento de outorga e aquisição de participação, por exemplo. Ele vai, em certa medida, regulamentar como se dará esse pagamento. E daí vem a pergunta, né? A partir do momento que eu estou diante de um direito do credor constitucionalmente concedido e auto-aplicável, eu posso, né, ter algum tipo de previsão que reduza o valor desse meu direito, além do que a gente tem aí como aceitável, que são o que se reduz em virtude de negociações parametrizadas por mercado, né? Eu sou a favor da máxima eficácia aí do dispositivo constitucional, sabe, Edu, Mário? Eu acho que o Mário também. Eu acho que
A interpretação mais razoável aí é que vai se aceitar o valor de face atualizado do precatório, né? Deve-se aceitar o valor de face, né? Assim, acho que até deve. Não tem. Não. Eu acho também, mas imaginei que tivesse saído alguma diretriz, então não tem nada por enquanto a esse respeito. Nada ainda nesse sentido. E acho que a gente tem a máxima eficácia e tem mais alguns pontos, né? Acho que tem a questão da razoabilidade da aplicação do dispositivo, acho que seria totalmente desarrazoado que houvesse uma interpretação distinta dessa, né? Que eu, enquanto União ou qualquer outro ente federado, só poderia aceitar a compensação se ela fosse feita a menor em relação ao valor de face atualizado do precatório. Acho que seria uma interpretação ruim, para dizer o mínimo. E eu acho que tem pelo menos mais 3 coisas aqui, né? Eu acho que teria uma eventual lesão ao ato jurídico perfeito, o precatório já está constituído naquele valor atualizado nos termos da própria Constituição. Eu acho que a gente cairia numa discussão bastante clara sobre enriquecimento ilícito do Estado, porque a compensação não estaria sendo feita pelo valor justo, né? Estaria compensando a menor, e na verdade a compensação ela se dá no montante total entre crédito e débito, e se houver obviamente alguma descompensação de valor, ela não abrange a integralidade daquele determinado valor. E no fim do dia, falamos aqui de direito, né, mas também teria um incentivo ou um desincentivo econômico caso fosse feito de outra maneira, né? Teria muito incentivo para compensar o meu precatório a menor nessa sistemática, a não ser, enfim, que eu não tivesse ali o mínimo de razoabilidade sobre o recebimento dele ou qualquer coisa parecida. Então, talvez fosse na contracorrente aí daquilo que se tentou fazer por meio da emenda. E um outro ponto só que eu acho que para a gente não perder de vista, é claro que é um direito do credor, mas também deveria ser uma vantagem para o devedor, porque ele enxuga a fila. Ele enxuga a fila sem necessariamente ter que despender recursos aí do orçamento, sabe? De uma outra maneira, de uma forma distinta da tradicional ordem cronológica de pagamento orçamentado dos precatórios, né? Está ali cravado no orçamento. Ele vai tirar um débito sem necessariamente ter que, vamos falar no bom, tirar dinheiro do bolso de forma direta, né? Eu concordo, faz sentido econômico isso. Agora, por outro lado, a gente tem essa situação em que eu tenho essa previsão de acordo com o governo para receber o meu precatório com deságio de 40%. Por outro lado, se eu sou um devedor, eu consigo compensar e recuperar 100%. Então, fica esse receio, né, de que venha algum tipo de deságio ali, mas concordo com vocês, acho que infringiria várias normas de direito público e privado aí, então eu acho que a gente, enfim, deve prevalecer o consenso aí no sentido de se aceitar o precatório pelo valor total nessas situações. Aí, entrando um pouco nessa parte do acordo, eu também queria perguntar se já veio alguma determinação com relação ao momento em que eu posso fazer o acordo para receber com deságio aí de 40%. Porque, só lembrando, né, já que a gente teve essa alteração da data limite para entrar no orçamento e para virar precatório, né, para abril, então, em tese, esse precatório, se ele entra até abril no orçamento, ele pode ser pago até dezembro do ano seguinte. E aí, em tese, ele não vai ter sido pago, conforme a emenda constitucional, a partir de janeiro do outro ano ainda, né? Então, se a gente estiver falando como exemplo aí de um precatório que entre em abril agora, ele tem até dezembro de 2023 para ser pago, e ele não vai ter sido pago a partir de 1º de janeiro de 2024. E é a partir dali que eu posso entrar com um pedido de acordo para receber com 40% de deságio, ou não? Eu já posso pedir agora esse acordo? Vocês têm já alguma diretriz sobre isso? Quanto a esse ponto, Edu, a gente chegou a discutir aqui e realmente estamos na expectativa aí de uma regulação mais objetiva sobre e para justamente atender esse anseio aí de previsibilidade. O que a gente tem hoje, né,
trabalhando com o que está nas emendas, com o que está disposto nas emendas. Tem uma incongruência aí em termos, né, de marcos, porque, primeiro, eu tenho até 2 de abril para eu incluir o precatório no orçamento para pagamento no ano seguinte. Essa inclusão para pagamento no ano seguinte, ela tem como limite para aquele pagamento no ano seguinte o teto de 2016, que eu já sei, eu já tenho que saber o teto de 2016 atualizado pelo IPCA. Então, até 2 de abril, já existem, vamos falar no que a gente tem, né? Já existem condições objetivas de eu saber, da gente saber, né? Isso são informações que têm que ser disponibilizadas, conforme a própria regulação do CNJ determina, quais precatórios e o valor atualizado deles foram incluídos até 2 de abril para pagamento no ano seguinte. Então, esse é o meu horizonte de previsibilidade. E aí, vem um outro ponto que é o seguinte, estou lançando as luzes aqui para a gente tentar chegar em algum caminho aí razoável, claro, a depender da regulação do CNJ. O prazo para pagamento é até o 31 de dezembro do ano seguinte. Se o precatório que estava na fila e estava dentro do limite de gastos não foi pago no ano seguinte, aí eu tenho calote, na verdade. Não é que ele não foi pago porque está fora do teto. Você entende? Ele estava dentro do teto e não foi pago. Aí já eu acho que é uma outra situação, meio de calote, porque a partir de 2 de abril eu já sei que o meu precatório está na jogada e que eu não preciso negociar. Se eu tiver com pressa de receber, eu não preciso correr atrás de negociar ele com 40% de desconto. Agora, né? Então, a partir disso, na minha opinião, eu acredito que seja razoável algum tipo de regulação que não espere o 31 de dezembro. Porque se não pagar até 31 de dezembro, é como se estivesse pensando, você foi falando aí, me veio esse insight aí, sabe? É como se ele estivesse regulamentando o calote. Não é. O prazo de pagamento até 31 de dezembro, se não foi pago aquilo que deveria ser pago, eu já tenho atraso, eu já estou no descumprimento, já volta a incidir a Selic. Então, assim, eu acho que é mais razoável que o CNJ regule aí, em alguma medida, essa possibilidade, essa dinâmica desse acordo com 40% de desconto, considerando o fato de, a partir de 2 de abril, eu já tenho condições objetivas de saber quais precatórios terão que ser pagos no ano seguinte e quais seriam pagos e ficaram fora da margem. Então, assim, com o que a gente tem hoje de regulação, né, que é o que está na emenda, o CNJ ainda não regulamentou esse ponto, é isso. Então, o 2 de abril, ele tem que divulgar, está lá na resolução do CNJ, ele tem que divulgar um mapa, os tribunais têm que divulgar um mapa dos precatórios, a relação dos precatórios atualizados e inscritos até 2 de abril. Existem essas obrigações. Eu até fiz algumas consultas aí no TRF, enfim, não obtivemos resposta ainda de como que eles vão procedimentalizar isso na prática. O que é? Até o fim de abril vai ter um relatório com os valores que estão inscritos e que estão dentro do limite, o limite é esse, enfim. Mas ainda não tivemos resposta. Essa pergunta não é fácil, mas ela tem um caminho, eu acho que tem um caminho. Ela tem um caminho, eu acho que você tem razão, porque em 2 de abril eu já sei se o meu precatório ele está para pagamento até 31 de dezembro do ano seguinte ou não, ou se pela regra do 2016 mais IPCA, eu vou ser jogado para o outro ano, né? E aí com prioridade com relação aos precatórios que entrarem depois. Se eu fui jogado para o outro ano, eu tenho essa opção de fazer o acordo. Se eu não fui jogado para o outro ano, aí, então, eu tenho que esperar até dezembro do ano seguinte para receber,
E porque aí eu não você tenho. vai receber integral. Em tese, Eu vou você vai receber receber integral, integral. mas aí eu não tenho o direito a fazer o acordo. E nem teria por que fazer o acordo, porque eu já vou Exato, receber, e o acordo já seria exato. para receber até 31 de dezembro. Agora, eu Integral. tenho uma Quer dizer, terceira situação. Tem uma terceira situação que é, meu precatório entrou no dia 3 de abril, quer dizer, eu fui o mais azarado possível, né? Ele entrou em 3 de abril e ele está fora do limite, quer dizer, aí eu já não vou receber em 31 de dezembro do ano seguinte, provavelmente não vou receber no ano seguinte, porque eu vou estar fora do limite de 2016 mais IPCA, então eu tenho 3 anos para frente. Mas ali ainda não é devido o meu precatório, então eu tenho que esperar ele ser devido no ano seguinte para daí eventualmente fazer o acordo. Acho que é um pouco confuso, mas faz sentido toda essa sistemática que vocês colocaram aí. E aí leva a uma outra questão, né? Como é que os administradores e gestores vão precificar tudo isso na carteira, né? Porque fica meio que evidente que vai haver um alargamento do prazo de recebimento, e aí você tem que trazer isso a valor presente para corretamente precificar os ativos na carteira do FDIC, que é uma obrigação do administrador, né? E do gestor também. E aí, em que momento eu devo fazer isso? Aí, sujeito aí a confirmação de vocês, mas entendo que já é o momento de fazer isso porque essas normas já estão em vigor, né? Então, já tenho que reprecificar a minha carteira. Com base no que eu vou reprecificar? Eu já tenho condições hoje de determinar se eu vou ter um alargamento ou não da curva, e se eu tiver esse alargamento da curva, eu vou trazer a valor presente pela taxa de valor presente que o fundo pratica, né? Agora, eu tenho algumas incertezas aqui, né? Por exemplo, eu não sei se eu vou ou não aderir ao acordo. Se eu for aderir a um acordo, provavelmente eu vou usar um outro parâmetro para reprecificar a minha carteira, né? Não vou esperar todo o prazo de recebimento, eu vou considerar que eu tenho essa possibilidade do acordo, e aí eu reprecifico com base nesse acordo de 60%. Um terceiro parâmetro que me parece que é o que mais vai ser utilizado, porque ele faz sentido e foi estimulado pelo governo com essas emendas constitucionais, é você procurar aferir qual é o valor de mercado desses precatórios, né? Porque já que eles vão servir para uma ampla variedade aí de usos, né? Como a privatização, como vocês mencionaram, imóveis públicos, outorgas e pagamento de imposto, é muito provável que eu tenha um mercado secundário relevante desse ativo. E aí eu tenho condições de aferir esse valor de mercado, como hoje já se tem, né, com os precatórios, mas eu imagino que eu vou ter muito mais com esse mercado ganhando em dinamismo de negociação por conta desses usos. E aí o administrador poderia, em tese, aferir esse valor de mercado com base em propostas e tudo mais, e aí precificar a carteira com base no valor real de mercado dessas propostas, né? Então, acho bastante razoável essa postura também. Né? Não sei como vocês veem isso. Concordo totalmente, Mário. Não, concordo. A minha aposta aqui, Edu, é pela dinamização. Então, claro que a gente sempre vê o copo meio cheio, né? E as emendas, elas dão um pouco de susto. Mas eu acho que talvez surja coisa boa daí, aí é o copo meio cheio, né? Meio vazio pelo calote, né? Daí meio cheio pela dinâmica de mercado, que por hipótese pode criar um mercado secundário relevante para esse tipo de operação. E parêntese aqui, tá, Edu? Só para não me esquecer de mencionar. Eu posso apostar, tá? Que a alteração promovida pela emenda 113 nesse ponto, em boa medida, passa ao largo hoje da administração pública, inclusive do governo federal. Eu posso apostar, e eu posso apostar também que ela passa, em boa medida, ao largo de pessoas jurídicas privadas que fazem negócio com a administração pública, inclusive empresas concessionárias, tá? Eu acho que pouca gente está atento ao dispositivo. Eu acho que vale a pena ler, reler, se debruçar sobre ele. Inclusive, na linha do que a André mencionava, levar em boa medida o tema para a administração pública também. Então, ela mencionou ali, eventualmente, o edital de concessão, por exemplo,
dispor sobre o tema, né, dessa compensação de pagamento da outorga para a concessão de um determinado empreendimento. Por hipótese, isso pode acontecer, né, a administração pública pode ser ali de alguma maneira um pouco mais agilizada e levar o tema para o edital, né. Mas ainda que ela não faça isso, ela pode ser provocada a fazê-lo ou no mínimo a receber o precatório por meio de compensação, tal como é dado na emenda. Existem N meios para que isso seja feito, né? Direito de petição para a administração pública, pedido de esclarecimento e por aí vai. De fato, a gente tem bastante mecanismo jurídico para que esse tema seja levado à tona. E essa é a minha aposta, né? Eu acho que quanto mais a gente bater no tema, mais ele vai ganhar corpo, inclusive, de novo, para que o mercado também se precifique nesse tema um pouco maior, né? Então, eu acho que é uma dinâmica aí que pode ajudar todo mundo. Eu concordo plenamente e acho que o mercado vai caminhar para esse sentido de precificar os ativos com base no valor de mercado mesmo. Hoje, a minha impressão é que já existiria parâmetros suficientes no mercado para fazer esse tipo de precificação. Agora, ainda mais com essas outras possibilidades, me parece realmente bem pertinente que o administrador tome o pulso do mercado para valorizar as cotas e os ativos com base no valor de mercado. Acho que entra até numa pergunta, Edu, vou pegar o gancho aqui, o Carlos acabou de fazer para a gente uma pergunta bem em linha aí com o que você está dizendo. Vou repetir aqui, bom, vamos continuar, né? Acho que você estava entrando na resposta aí, talvez, ou já até respondido. Na opinião de vocês, quais são as principais variáveis que devem ser observadas pelos administradores dos FDICs com vistas à valorização das cotas? Acho que vale aí Eu acho que a gente passou por essa questão, né? São esses parâmetros que a gente mencionou, né? Assim, eu vou pegar o horizonte de recebimento daquele precatório e considerar que houve um alargamento desse horizonte, trazer a valor presente, aí dessa forma eu reduzo o valor presente e reprecifico esse ativo dentro da carteira do fundo, ou não, eu não pego todo esse horizonte alargado de recebimento, considero que eu vou fazer o acordo para receber 60%, né? E aí então eu pego um horizonte mais curto de recebimento e trago a valor presente também e reprecifico na carteira. Ou um terceiro parâmetro é eu adotar o valor de mercado, já que eu posso, a qualquer momento, vender esse precatório para alguém que vai utilizar 100% do valor de face para compensar com tributos, por exemplo. Então, quanto essa pessoa, essa empresa que vai usar esse precatório para compensar tributos, quanto ela me pagaria por esse precatório? Talvez um desconto de 10% já seja relevante para o que ela pretende fazer. Aí o mercado é que vai nos passar, né? Qual o desconto aí que vai ser utilizado, né? E aí o administrador passa a adotar esse valor como o valor de mercado desse precatório para ajustar a carteira dele. Acho que são esses os parâmetros que a gente tem aí pela frente, né? Mas esse, sem dúvida, é um trabalho que já deveria começar a ser feito pelos administradores, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Não sei se vocês têm mais algum ponto. Deixa eu te pedir Vai lá, Edu, diga lá. Não, eu ia pedir para a André só... Passa pelo último slide da apresentação, né, só para o pessoal conseguir visualizar lá também. Isso. Dá um tonzinho aí só do que já foi feito, né? Acho que é bom para fins informacionais aí. Acho que de tudo que a gente já discutiu aqui, bom, tem muita água para rolar ainda, né? Vamos lá. A gente vai ter aí mais cedo ou mais tarde algum tipo de decisão do STF sobre as medidas cautelares, né? O que a gente tem hoje é o contraditório posto para o STJ, né? São os questionamentos, questionando todas as emendas, todos os dispositivos das emendas e as respostas, né? Como o Mário bem colocou aí dos órgãos, né? Senado, AGU,
defendendo a constitucionalidade das disposições, e aí caberá ao STF definir, né, decidir sobre a constitucionalidade em sede de liminar, né, mas enfim, a ver, né, o que virá. O STJ já tem uma série de precedentes. Existe talvez uma linha possível de argumentação que virá, né, de fundamentação que virá, porque é um tema, inclusive, com alguns aspectos já acumulados no STJ, como a questão da incidência de juros de mora no período de graça e outras questões, né? Então, assim, o STJ vai ter um trabalhinho aí, porque como é questão constitucional, é algo que ele já se debruça há bastante tempo, né? E aí, em linha, inclusive, com essa minha fala aí, a gente vê aí na regulação que veio do CNJ, ela veio parcial, foi o que foi deliberado, o que o CNJ entendeu que era mais urgente deliberar, né, que é, como com a chegada do prazo, né, internalizar nas normas do CNJ o prazo de 2 de abril, onde era cabível, né, internalizá-lo. Vou citar como exemplo aqui, é claro que a gente não precisa desbastar todas as disposições, mas há uma obrigação dos tribunais divulgarem o mapa dos precatórios com a informação do valor do precatório atualizado e do valor dos precatórios atualizados inscritos até 2 de abril. Então, são ajustes mais simples, ajustes de forma, enfim, né, quase que de forma, e que isso já foi feito nas resoluções do CNJ, então, estamos aí, vamos cobrar dos tribunais essa divulgação, que eu acho que nesse primeiro ano de vigência das emendas, vai ser muito relevante a dinâmica de transparência, né, dos tribunais a respeito da gestão, que é de responsabilidade dos tribunais, né, a gestão dos precatórios. E aí a outra alteração que a gente já falou bastante aqui foi a questão da Selic, como que então tá? No acórdão, o que se discutiu ali, né, os conselheiros, eles chegaram a discutir, parece simples, eu vou aplicar a Selic a partir de dezembro, só que não é simples, né? A gente tem aí uma escala histórica de incidência de índices de atualização e de discussão sobre juros de mora, né, incidente sobre esse tipo de crédito, então não é tão simples. E aí ele gastou um tempinho mais ali, a gente, se vocês forem consultar os jurídicos, né, tiverem interesse de consultar, esses acordos estão disponíveis no CNJ, né, para entender ali o racional que ele utilizou para chegar nesse ponto aí da Selic, e a deliberação foi essa, olha, eu vou fazer um corte até novembro de 2021, eu consolido esses valores até novembro de 2021, eu paro a atualização, segundo esses critérios de 1 a 12 aqui dos incisos, né? Até novembro, 30 de novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021 é só a Selic. E aí a discussão do tribunal foi, mas fazendo isso, não estou praticando anatocismo, estou fazendo incidir juros sobre juros, e a deliberação do tribunal foi no sentido de não é por esse lado, porque eu estou adequando a escala de índices de atualização a uma determinação constitucional. Então, se vai incidir, se a Selic engloba juros, e eu vou fazer que incida juros sobre aquele valor de novembro de 2021, que eu já tinha juros ali também, né? Isso é em virtude de determinação constitucional, enfim, não é anatocismo, essa foi a deliberação do CNJ, e aí que o que veio, o que pode, eu acho que gerar algum tipo de discussão os precatórios não tributários, no período de graça, não serão corrigidos, eles não sofrem nenhum tipo de correção monetária, porque é a Selic, a caixinha da Selic.
Se eu não posso ter os juros de mora e a Selic também abrange juros de mora, a mora pelo atraso, e eu não tenho atraso, não vai incidir Selic. Ainda que pudesse haver alguma discussão sobre a necessidade de correção monetária desses valores. Mas, vamos lá, né? Por determinação constitucional, é Selic uma única vez, né? E se ela é juros, vamos ver aí, talvez seja um ponto que o STF vai esticar a corda aí da discussão, né, no julgamento que a gente está esperando aí, estamos acompanhando, enfim, ainda sem muita novidade. E aí os tribunais devem seguir, né, eles são obrigados, na verdade, né, todos os tribunais, independente de quem é se o devedor é a União, se o devedor é o Estado, se o devedor é o município, essas normas do CNJ se aplicam, porque elas recaem não sobre o dono do crédito, mas elas recaem sobre a gestão do precatório, então, que é de responsabilidade dos tribunais, né? E por determinação constitucional, essa regulação ficou a cargo do CNJ. Então, a ver aí, né? E aí existem outras possibilidades aí, de necessidades até, né? De regulação que a gente espera que venha de forma mais clara e previsível do lado do CNJ, né? Justamente para não gerar as dúvidas que a gente está tendo aqui hoje, né? Estamos tentando desbastar o máximo possível de acordo com a regulação, mas que, enfim, tem um caminho, mas não tem uma resposta ainda, né? Que é, por exemplo, a questão o 3 de abril. E aí, o que acontece em 3 de abril? Já posso ir lá fazer o acordo? O meu precatório que não entrou não entrou em 3 de abril, né? Independente do limite ou não, ele não foi incluído até 2 de abril. O que eu faço com ele? Eu já posso... ele vai para o ano seguinte. Por ordem, ele entra no ano subsequente ao seguinte, né? Ele está fora da ordem do ano seguinte. Então, assim, é uma necessidade o CNJ regular esse tipo de dinâmica que ainda está pendente, né? Hoje que o D+1 depois de 2 de abril é a grande, a nosso ver, para mim, é a grande demanda do mercado, dos credores, dos devedores até, né, para a regulação do CNJ, e o CNJ recebeu diversas consultas, vários tribunais consultando, no próprio acordo eles deixam isso registrado, e já está sendo discutido, né, eles simplesmente optaram por deliberar o que não dava para esperar. Mas, enfim, acho que em linhas gerais é isso, pessoal. Não sei se o Edu e o Mário têm mais alguma questão aqui para a gente debater. Acho que, não sei se a gente tem mais perguntas, acho que não. Mas, bom, do que há de regulação, a gente conseguiu passar tudo aí e resposta definida. Muita coisa definida, mas muita água para rolar. Boa. Eu acho que a gente passou por todos os pontos, até onde eu vi aqui não temos mais perguntas, mas acho que foi uma ótima discussão, né? Conseguimos passar aí por todos os pontos. Queria agradecer aí a Andréia e Mário por todos os esclarecimentos, acho que foi muito bom. E a gente fica, obviamente, à disposição de quem quiser discutir conosco esses assuntos, né? Estamos aqui no escritório à disposição. Isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim da Sala Sescom. Queria agradecer a participação do Eduardo, da Andréia e do Mário. Agradecer também ao pessoal que está assistindo. A gente espera vocês lá. Até já, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, Um abraço, pessoal. Tchau.